Como vai, querido telespectador? Nós estamos de volta com o programa Assim Diz o Senhor. E hoje, especialmente, nós vamos estudar a respeito da inspiração das Sagradas Escrituras, um assunto muito interessante. Portanto, hoje, nós vamos manipular bastante a própria Bíblia. A palavra de Deus diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. No entanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Está escrito aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21. É só você conferir na sua própria Bíblia. De que maneira a Bíblia foi transmitida? Nós sabemos que esses homens santos não eram homens diferentes de nós, eram homens sujeitos às nossas fraquezas, eram pecadores como nós. No entanto, pecadores arrependidos, redimidos por Jesus Cristo. E pessoas que se dispuseram a fazer o trabalho de Deus, se entregaram nas mãos de Deus. Na carta de Lucas, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, nós vamos ver de que forma se processou a inspiração. Tem muita gente que pensa que inspiração é só quando o profeta recebe uma visão ou quando ele recebe um sonho. Mas a inspiração bíblica não acontece só assim. Ela também acontece por investigação dirigida por Deus. Em Lucas, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, e também no livro de Atos, no capítulo 1, e Lucas escreveu os dois livros, ele nos informa que foi através de investigação que ele conseguiu as informações para poder, então, escrever o seu material. E aqui, capítulo 1, versículo de 1 a 4, Lucas, vamos dar uma lida, está escrito, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Portanto, nós observamos aqui nesse texto que Lucas fez uma investigação, ele fez uma reportagem, digamos assim, claro, né, nos modos da sua época e nos moldes da época, para que ele pudesse, então, conseguir as informações necessárias a fim de escrever o seu evangelho. Ele não teve um convívio com Jesus. Ele tomou essas informações, então foi anotando. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10 e 11, agora nós temos um texto paulino, ele escreve, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora percebam a parte final aqui no versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Então observem que Paulo, ele também se vale de informações a fim de mandar conselhos através de suas cartas. Então nós observamos aqui que não é apenas por intermédio de sonhos e visões que acontece a inspiração bíblica, mas também por investigação dirigida pelo poder do Espírito Santo. Agora, se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, no versículos 15 a 18, Paulo vai dizer que não recebeu o seu evangelho por intermédio da carne, ou seja, ele não recebeu de informações humanas, mas ele foi para o deserto da Arábia e ficou ali durante 3 anos, e durante 3 anos ele recebeu visões. E nessas visões, então, o Senhor Jesus Cristo deu para ele as informações necessárias para que ele pudesse se tornar o apóstolo aos gentios. E nós, então, vamos notar a amplidão, digamos assim, como a inspiração ela acontece de diversas formas. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 17, versículo 28, nós temos aqui um texto paulino também. Paulo, ele utiliza as palavras de um poeta chamado Aratus, do poema Fenômenos, foi do ano 315 ao ano 240 a.C. Ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, o apóstolo Paulo se utilizou
de uma fraseologia, ele se utilizou de um dito de um poeta da época, do passado, não é? Agora, uma vez que aquilo que este poeta disse seja real, algo que realmente expresse uma realidade bíblica, então o apóstolo ou o profeta tomava esse dito, colocava nas Sagradas Escrituras e a partir de então aquela porção passava a ser inspirada. Nós vamos encontrar a mesma situação em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, também com o apóstolo Paulo. Ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é um dito do poeta grego Menandro, do século IV a.C. Então percebam que, na realidade, quando o apóstolo ou o profeta tomava alguma coisa que expressasse uma realidade e colocava dentro do texto, então esta porção passava a ser inspirada. Nós vamos para mais um exemplo também de Paulo. Ele escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres perigosos. Essa é uma citação de Epimênides, poeta cretense do século VI a.C. Mais uma vez nós estamos reiterando que tudo isso aqui tornou-se agora a palavra inspirada, uma vez que entrou no cânon sagrado. Agora, como Jesus considerava a Bíblia, as Sagradas Escrituras? Como ele considerava? Vejam, Lucas capítulo 8, versículo 21, é o Dr. Lucas que nos informa. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Portanto, para Jesus Cristo, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós dizemos que acreditamos em Jesus Cristo, automaticamente nós temos que também afirmar que acreditamos na veracidade da palavra de Deus. Agora, qual é a natureza da palavra de Deus? Bom, ela não precisa de acréscimo, ela é completa, como está escrito em Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Portanto, a palavra de Deus não precisa de acréscimo, ela é pura, ela tem já a sua plenitude e totalidade. Agora, existe um princípio, a Bíblia é a verdade. O próprio Jesus Cristo disse em João, no capítulo 17, verso 17, ele orando ao Pai, ele disse: santifica-os na verdade. Ele está falando em relação a todos aqueles que creem na sua palavra, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Há um princípio que foi utilizado a partir da Reforma Protestante, e a Reforma Protestante começou oficialmente no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses sobre indulgências na porta do castelo de Wittenberg. E então, a partir daquele momento, as Sagradas Escrituras passaram a ser mais compreendidas, digamos assim, e mais lidas. E alguns princípios surgiram a partir daquele período. Um deles é a tota scriptura, que quer dizer toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse princípio é baseado na própria Bíblia. Acompanhe comigo, querido telespectador. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Notemos, toda a Escritura. Alguns dizem: mas nós vamos levar em consideração apenas o Antigo Testamento, ou porções do Antigo Testamento, mas não todo o Antigo Testamento. Ou há porções do Novo Testamento que nós não vamos utilizar? Nada disso. Querido telespectador, a palavra de Deus nos afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela tem uma finalidade. E a sua finalidade aparece em textos como Romanos capítulo 15, versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, a Bíblia foi escrita
para que nós pudéssemos tomar os seus exemplos, para que nós pudéssemos aprender com as suas lições. E nós encontramos também no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 a 31, e nós temos aqui uma abordagem interessante que diz, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, diz João, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ou seja, João está dizendo que muitas outras coisas poderiam ter sido escritas. No entanto, aquelas que foram grafadas, aquelas que foram anotadas, foram o suficiente para que nós pudéssemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e pudéssemos ter fé na sua capacidade salvadora. Assim, a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ao termos a Bíblia como nosso vetor, como nosso guia, nós temos na realidade a lâmpada de Deus para iluminar os caminhos da nossa vida. Agora, você deve estar se perguntando, como é que nós vamos utilizar a Bíblia? Alguns gostam de estudar a Bíblia lendo de Gênesis a Apocalipse. É uma boa ideia fazer o que nós chamamos de ano bíblico, ler a Bíblia em um ano, apenas um ano. No entanto, você também pode ler a Bíblia por temas. Você pode estudar, por exemplo, a questão do pecado, ou a questão da natureza do homem na morte. Você pode estudar sobre casamento na Bíblia, sobre criação de filhos e diversos outros assuntos. Assim, nós temos um princípio. Nós vamos lê-lo em Isaías 28, versículos 10 e 13, onde está escrito: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali e um pouco ali. Ou seja, nós tomamos um tema da palavra de Deus, eu vou tomar como exemplo aqui amor. Então, o caro amigo pega a sua Bíblia, quem sabe uma concordância bíblica, e você anote no seu, quem sabe na sua concordância eletrônica, você escreva a palavra amor. E você vai ver todas as ocorrências da palavra amor nas Sagradas Escrituras. Então você vai estudando o amor por tema, você vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, tudo que as Sagradas Escrituras falam a respeito de amor. E assim você vai fazer com qualquer outro assunto. Agora, qual a atitude que devemos tomar com relação à Bíblia e qual o efeito que ela tem na vida daqueles que a estudam com seriedade? Bom, Jeremias, que foi um profeta que viveu em aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele escreveu: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Assim, Jeremias teve prazer na leitura da palavra de Deus. Toda a Escritura testifica de Jesus Cristo. Foi ele mesmo que disse em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam ou dão testemunho de mim. Ou seja, se nós quisermos conhecer a respeito de Jesus Cristo, nós precisamos ler a palavra de Deus. A virtude está não apenas em ouvir, mas principalmente em praticar. E eu quero terminar a exposição de hoje apresentando para o querido amigo Lucas capítulo 11, versículo 28, onde está escrito, aqui é Jesus falando, ele porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Portanto, querido telespectador, nosso amigo do programa Assim Diz o Senhor Jesus Cristo considera como de muita importância não apenas ler, mas também guardar, praticar as coisas que estão na sua palavra. Que Deus abençoe a você e a sua família, e vamos fazer uma breve oração e nos despedir até o próximo programa. Elevado Pai, nós te somos agradecidos pela tua bondade em nos dar iluminação e conhecimento da tua palavra. Pedimos, Senhor, que tu nos guardes e nos ajudes a pormos em prática os teus ensinos,
te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.